E eu nessa noite, eu quero, sem mais me demorar, eu quero compartilhar algo da parte do Senhor contigo. Eu vou pedir a você que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, eu quero compartilhar algo da parte de Deus com você. Alex está aí, né? Então, Alex, abra aí a sua Bíblia, você e os irmãos, em Gênesis capítulo 6, que vai falar quando Noé estava diante de uma situação onde o mundo estava completamente dominado pelo pecado, onde o mundo estava perdido, né, em seus delitos, o homem havia se corrompido. E você vai entender um pouco sobre isso aí, abrindo comigo a sua palavra, a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso de números 7 a 12. Diz assim: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito o homem. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra. Fala aos teus queridos que estão em casa, que esta noite a ministração do teu Espírito alcance corações e mentes lá nos seus lares. Aleluia. E que eles possam estar prontos, meu Pai, a compartilhar, a ouvir e para ser guiado pela tua palavra. Espírito Santo, corações ministros de forma poderosa, que eles possam ser tocados e eles possam viver algo novo para a transformação das suas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Queridos, eu nessa noite, eu quero fazer uma pergunta a vocês. O título da mensagem que eu gostaria de trazer a vocês é Preparados para o que der e vier, ou para o que vier. E nestes dias, como estamos preparados para a volta de Jesus? Quem está preparado nesses dias para que o Senhor, quando vier a buscar a sua igreja, quem estará preparado para o seu coração? Como fazer a diferença se temos que seguir a uma agenda humana? Como ser diferente nesses dias se nós devemos seguir uma agenda humana, uma agenda dos homens? Como devemos hoje agir se estamos vivendo no mundo diante de desafios e diante de um mundo onde desafios se apresentam diariamente? Hoje estamos diante de uma pandemia onde tem assustado as pessoas, onde tem colocado pessoas assustadas, pessoas que têm hoje, você tem visto, futebol, campeonato de futebol tem parado, ruas estão sendo fechadas, pessoas não podem dar uma corrida num parque, parques estão sendo fechados, shoppings estão sendo fechados, a vida parou. Estamos diante de uma situação, a agenda do homem hoje surte influência sobre a vida de todos os seres humanos. Nós hoje vemos o mundo em um colapso. O que a gente assiste hoje são pessoas no mundo inteiro preocupadas com a situação do coronavírus. Estão passando por dificuldades, estão passando por fome. Já existem pessoas que estão se apavorando de tal forma, queridos,
que estão correndo aos supermercados porque tem medo que possa faltar alimento. Ou seja, estamos presos a uma agenda da humanidade, do homem, e isso é feito com que a gente possa hoje fazer uma pergunta: olhar para quem? Olhar para onde? O que fazer nesse momento em que tudo parou? Imagine você que um campeonato como o campeonato de basquete da NBA dos Estados Unidos paralisou por causa desse vírus. Você vê o tamanho, né, do estrago que algo tão pequeno acometeu a sociedade, acometeu a nossa sociedade. Você vai ver que hoje o mundo está assustado com tudo que está acontecendo. E a verdade é, para onde nós devemos olhar? Quem nós devemos olhar como providência? A quem nós devemos buscar? Obrigado, Carlos. Vou pegar uma água aqui, irmãos. Para onde nós devemos olhar? Se olharmos para os países que hoje estão passando por tanta dificuldade, a Espanha, a Itália, a China, né, os Estados Unidos, para quem nós devemos olhar? Para onde nós devemos nos focalizar neste momento? E o que a gente vê é pânico, medo e correria. E para onde nós devemos olhar? Neste momento, o que devemos parar para refletir? Para onde nós devemos olhar? O que Deus fala comigo e contigo acerca disso? O que está preparado no nosso coração? O que está preparado para nós, para o que der e vier? O que nós devemos agir nesse momento? Qual é a maneira de se agir num momento tão difícil como esse? O que devemos fazer? O livro de Gênesis vai mostrar que Deus, mesmo Deus que criou, que tem poder para criar o homem, é o Deus que tem poder para destruir a humanidade. O Deus que criou a humanidade, que fez os homens sobre a terra, colocou os homens na terra, Ele tem poder de destruir quando o homem está longe dele, quando o homem se afasta dele, quando o homem está longe de Deus. E o que a gente vai ver aqui no capítulo 6 de Gênesis é que existem 3 tipos de cenário aqui. Nós devemos nos atentar por 3 tipos de cenário. Primeiro é como o mundo está. O segundo cenário é como eu e você devemos andar, ou melhor, como Noé está andando. E o terceiro, quem é Deus neste momento? O que a gente vê é que o cenário era um cenário não muito diferente como o de hoje, pois existe característica neste homem e Noé a ser observado, característica que eu e você devemos observar, que não é diferente dos dias de Noé para os dias de hoje, não é diferente o que se passou e o que está se passando hoje. Nós devemos observar os fatos que estão preparados para o dia do Senhor, para o dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Noé não foi um coadjuvante na história do passado da salvação. Noé não foi um coadjuvante. Noé foi um agente importante, tão importante, tamanha foi a importância de Noé, que você é citado na Bíblia ao menos 50 vezes. Glória a Deus. Noé é citado por homens como Hebreus, o escritor aos Hebreus. Tu vai ver Noé sendo citado como Jesus, o próprio Jesus vai falar de Noé. Ezequiel vai falar de Noé. Você vai ver Lucas falar de Noé, escrever sobre Noé. Ou seja, Noé foi um homem importante para ser trazido como salvação. E aqui essa é a primeira palavra que eu vejo que Noé, ele se apresenta. A Bíblia vai dizer que ele era um homem justo diante de Deus. Glória a Deus. De repente você diz, você acha, mas eu não sou Noé. O que tem a ver Noé comigo? Queridos, parece que na época de Noé era muito pior do que hoje. Hoje,
Você tem pessoas, milhares de pessoas que acreditam no que você acredita. Na época de Noé, só havia 8 pessoas que acreditavam no que Noé acreditou. Noé se colocou no sentido de obedecer a Deus, de acreditar e confiar em Deus. E a minha pergunta é: você tem confiado em Deus? Você tem confiado em Deus? Você tem acreditado em Deus? Pois Deus não esconde o pecado de Noé. O que Noé acometia, Deus não esconde. Você vai ver que logo depois sai da arca, depois que ele atravessa, né, o dilúvio, Noé mostra os seus pecados diante de Deus. Não há homem que não peque neste mundo. Só teve um homem que não pecou, a saber, Jesus Cristo. O restante dos homens todos pecaram. E aí você vai achar que Noé, ele é um homem inocente. Mas Noé não era um homem inocente. Noé era um homem como eu e você. Um homem pecador como eu e você. Mas o que Noé tinha? Ele tinha um coração voltado para Deus. Glória a Deus, aleluia. Noé, ele tinha um chamado. A Bíblia vai dizer que ele era conhecido como justo e íntegro diante de Deus. Glória a Deus. Olha aí no versículo 5, o que diz? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que a terra de continuidade ou de continuamente era mal os desígnios do coração do homem. O homem estava perdido nos seus pecados, nos seus delitos. As pessoas estão perdidas nos seus delitos e nos seus pecados. Estão distantes de Deus, estão afastadas de Deus. Hoje o que nós vemos são pessoas, o que? Distantes de Deus, gananciosas. O mundo de Noé não é muito diferente do nosso mundo de hoje. Está aqui no versículo 5 dizendo isso, ó. Viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era de continuamente mal o desígnio do coração do homem. O que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje é ganância, querido. O que eu e você hoje assistimos diante dessa sociedade corrupta é a ganância. Você vê os homens hoje gananciosos. Você vai reparar que hoje, com essa situação do coronavírus, pessoas estão pegando álcool em gel que valia outro dia 5, 6 reais. Estão botando 40, 50 reais. Olha a ganância do coração do homem. Olha o desejo por valores. Você vai ver o homem se corrompendo, se aproveitando da situação difícil das outras pessoas. As pessoas, elas têm um coração, infelizmente, enganosos. Elas se enganam nas atitudes que elas praticam. E aí, queridos, o que o homem pratica? A maldade. E isso é o que está dizendo no versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Ou seja, o coração do homem é um coração mau. Se hoje nós olharmos para os governos, todos querem buscar um culpado, todos querem buscar pessoas culpadas. Ah, foi o Japão, foi a Europa, foi isso, foi aquilo. Queridos, foi a China. Não importa quem tenha sido. O que importa é que o homem está corrompido. Quer seja ele no Japão, quer seja ele na Itália, quer seja ele nos Estados Unidos ou no Brasil, o homem está distante de Deus. E essa corrupção do homem traz mazelas sobre a sociedade, traz mazelas sobre o homem. Viu Deus que havia maldade no coração do homem, está dizendo aqui. E o que acontece? Na maldade, o que a gente vê hoje é isso, é a corrupção, é a ganância, é o desejo por mais. Triste, irmãos, quando a gente vê hoje as pessoas se beneficiando disso, ou tentando se beneficiar, enganando. Tem pessoas hoje falsificando até o álcool em gel. É verdade. Terrível, irmão. Isso mostra que o homem, ele está de Deus. E o que fazer? O que eu e você devemos fazer? Próximo de quem nós devemos estar?
Em que condição este mundo está? O mundo está em que condições? O segundo ponto que eu vejo aqui em Noé é como andava Noé nesse período. Irmãos, a verdade é que as pessoas estão com tanto medo, né, de tudo que está acontecendo na nossa sociedade, que as pessoas elas falam que confiam em Deus, falam que acreditam em Deus, dizem que querem andar com Deus, mas estão distantes de Deus. Se você reparar, Noé gasta o seu tempo, ou a sua vida quase que toda, em obediência a Deus, construindo uma arca. Glória a Deus. Confiando em Deus. E vai dizer a palavra de Deus que Noé era conhecido como justo. Mas como que a justiça Deus imputa, ou a palavra de Deus imputa que Noé era justo? Era porque ele praticava alguma coisa boa? Você acha que Noé era justo porque ele praticava alguma coisa? Aí ele recebeu esse título. Querido, o título de justo não vem sobre a tua vida porque você pratica alguma coisa. A obra da graça diz que Deus é quem faz por nós. Cristo pagou um preço por mim e por você. Essa obra da graça salvadora, que faz com que eu confie naquela obra praticada na cruz. Aleluia. Quando Noé, ele pratica o que Deus pede para ele praticar, e é imputado sobre ele o título de justo, não é porque ele fez alguma coisa para Deus, mas é porque ele decidiu confiar em Deus. Glória a Deus, aleluia. A confiança em Deus é que faz com que eu e você sejamos diferentes. Quando eu e você nos colocamos em confiar em Deus, coisas acontecem na nossa vida, querido. A Bíblia vai dizer que Noé foi conhecido como justo, foi imputado sobre ele a justiça de Deus, ou conhecido como justo. Mas por quê? Porque ele decidiu confiar em Deus. Pense comigo, Noé construindo um barco longe do mar e longe de rios. Passa 10 anos, alguém vira para ele e fala: Noé, por que tu está fazendo? Por que você está fazendo esse barco? Não tem rio, não tem mar aqui. Por que você continua insistindo nisso? Já tem 10 anos que você está aí. Aí passam 20, 30, 40, 50, 60 anos e Noé está construindo, confiando, acreditando em Deus, se mantendo fiel a Deus, acreditando no Senhor. Irmãos, o que eu quero dizer, que mais do que você confiar no que o homem diz, nós devemos confiar naquilo que Deus diz. Aleluia, glória a Deus. A nossa confiança em Deus dita e mostra para o mundo quem somos nós. É verdade. Noé, quando fez essas práticas, quando ele manteve o seu serviço ali, em obediência a Deus, para os homens, ele foi taxado agora como íntegro. Porque quando Noé é taxado como justo, é para Deus. Mas quando ele é conhecido diante dos homens como íntegro, era porque ele andava diante de uma sociedade mostrando quem de fato ele era em Deus. Aleluia. Eu não sei qual o seu comportamento diante de uma sociedade corrompida como a de hoje. Hoje todo mundo se apavora com essa situação. Todo mundo toma partido. Ah não, eu vou acreditar no governo, eu vou acreditar na igreja, eu vou acreditar no irmão, eu vou acreditar em fulano. Queridos, eu quero saber em quem nós depositamos a nossa confiança. Noé foi reconhecidamente chamado de justo, como diz na palavra, porque ele confiou em Deus. Aleluia. E Noé só mantinha suas obras para Deus
não para ser chamado de justo, mas pela obra que Deus fez nele, ele praticava as obras de Deus. Eu não sei, né? Tem pessoas que acham assim, é muito difícil hoje caminhar como a igreja diz, como a Bíblia diz. É muito difícil hoje caminhar como está escrito na Bíblia. Eu não consigo caminhar como a Bíblia diz. Esse livro é um livro passado. Esse livro é um livro que é antigo, não tem mais nada a ver conosco, queridos. Eu quero dizer que é mais fácil você acreditar na palavra de Deus, pois o Espírito Santo é que te convence de tudo isso. Hoje eu tenho a Bíblia como um livro, um manual que conduz a minha vida. O Evangelho em mim dita como eu devo viver. Não é as coisas do mundo que vai dizer como eu tenho que viver, mas as Escrituras é que diz como eu devo me comportar. Aleluia. É a Bíblia que vai dizer como eu devo me comportar diante de Deus. Na medida em que eu me coloco para Deus, na medida em que eu me aproximo de Deus, na medida em que eu me santifico em Deus. Por que eu faço isso? Porque eu quero ser mais santo que alguém? Não! Eu faço isso por aquilo que Deus já fez por mim, entregando o seu Filho na cruz do Calvário. Glória a Deus. Quando Cristo foi preso no madeiro, quando Cristo foi preso na cruz, aquela obra redentiva que me salvou, que te salvou, que transformou a minha vida e transformou a sua vida, ela nos provoca mudança do nosso caráter, das nossas ações, da nossa maneira vã de viver, como nós vamos viver no nosso dia a dia. À medida em que eu olho para a cruz, na medida em que eu me volto para a cruz de Cristo, eu pratico as obras de Deus. Eu sinto o desejo de praticar as obras de Deus. Aleluia. Porque Cristo pagou um alto preço por você. O que eu queria que você guardasse no seu coração, querido, que a Bíblia vai dizer que todos, não existe um justo sequer na terra. Eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu. A Bíblia vai dizer que todos pecaram. Nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas se hoje, se ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Volte-se para Ele, confia em Deus. Num momento de um mundo corrompido, onde as pessoas estão distantes de Deus, que você se achegue a Deus, que você se aproxime da glória de Deus. Saiba que todos os dias a obra da graça de Deus está sobre a minha vida, sobre a tua vida, está fazendo uma mudança no nosso caráter, na nossa modo de agir, no nosso modo de viver. Noé, no meio de uma sociedade corrompida, ele se colocou em confiar em Deus. Eu e você estamos diante do coronavírus, diante dessas dificuldades, onde a sociedade está em pânico, as pessoas estão em pânico, as pessoas querem fugir, as pessoas querem correr, as pessoas estão com medo de tudo. Mas o que fazer neste momento? Nós devemos confiar em Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós devemos manter a nossa vida em Deus. É verdade. Nós devemos acreditar que o Senhor é a nossa força. Nós devemos acreditar que Deus continua ainda no controle de tudo. E esse é o terceiro ponto que eu quero ver. O primeiro ponto é que o mundo de Noé era um mundo corrompido. Mas Noé, o segundo ponto, não se corrompeu com aquela sociedade. A Bíblia vai dizer que Noé foi chamado de justo e íntegro. Então, nesse momento de corrupção humana, eu e você devemos nos manter justos e íntegros. Glória a Deus. Diante da sociedade perdida, diante de uma sociedade envolvida em corrupção, diante de uma sociedade onde um quer passar por cima do outro, onde as pessoas não respeitam o seu próximo, onde a falta de amor, onde se levanta pai contra filho, filho contra pai, onde as pessoas não respeitam mais as pessoas mais idosas, onde as pessoas não têm mais o carinho pelo próximo. Eu e você, qual é o nosso posicionamento?
nós devemos ser taxados como pessoas que Deus olha dos céus e diz: eu ainda deposito confiança em você, que você vai honrar o meu nome, você vai proclamar o meu nome, você vai divulgar o meu nome, você vai ser aquele que vai levar o meu nome a toda uma sociedade perdida. Qual o comportamento que eu e você devemos ter? O terceiro ponto é que Deus, Ele continua no controle de tudo. Glória a Deus, aleluia. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle do nosso Deus. Nada foge. Saiba do seguinte, querido e querida: a justificação, a justiça de Deus era a posição obtida por Noé diante de Deus e diante dos homens. Está lá no versículo 9, que diz assim, olha: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. É verdade. Olha Deus. Eu e você, diante dos nossos contemporâneos, qual é a minha posição? Qual é a tua posição? Qual deve ser a nossa posição? Nós devemos andar com Deus. Ah, está difícil, pastor. Ah, eu vou no mercado, eu vou na farmácia, eu vou no banco, eu vou no ônibus. Ande com Deus. Ande com Deus. Mostra para os seus contemporâneos que você é uma diferente. Mostra para os seus contemporâneos que você carrega a cruz de Cristo dentro do seu coração. Mostra para os seus contemporâneos que você foi chamado, você é povo de Deus, você foi chamado pelo nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Glória querido, a Deus. O nosso caminho, essa foi a palavra que eu preguei na virada, que nós deveríamos, que essa palavra ia conduzir o nosso ano. Nós devemos nos aproximar de Deus. Mas eu pequei. Como é que eu faço? Eu sou pecador. Saiba que ainda que você tenha pecado, querido, a sua busca de sinceros perdão de Deus, não é isso que vai te levar para o céu. Não serão as tuas obras que vai te conduzir para o céu. O que te conduz para o céu é a graça e a misericórdia de Deus. Aleluia. A mim e a você devemos buscar. Devemos orar sim a Deus, mas o que eu e você devemos fazer é acreditar que a morte na cruz foi suficiente para salvar a minha vida, para salvar a sua vida, para nos salvar deste mundo pecaminoso e corrompido pelo pecado. Querido, essa palavra possa entrar no seu coração e saber que Deus, Ele continua no controle de tudo. Glória a Deus, eu creio. O maior desafio nesses dias não é se eu vou à igreja, se eu não vou. O maior desafio nesses dias não é se eu vou conseguir pagar minhas contas hoje ou amanhã. O maior desafio que eu e você temos, querido, é nos manter íntegros e justos diante de Deus, justificados pela fé. Saiba que está no livro escrito no livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 11. E eu vou ler para você esse versículo, porque foi assim que Noé venceu, foi assim que Noé chegou. Diz assim no verso de número, capítulo 11, no versículo de número 7, diz isso, ó: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não haviam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Querido, a justificação, ela vem por fé. A comparação da justificação, da justiça imputada sobre Noé, é a mesma que foi imputada sobre Abraão. Ele recebeu, foi justificado e recebeu este título de justificado por fé, pois a fé é que nos faz sermos diferentes. Glória a Deus. Saiba, querido, que neste mundo que vivemos hoje, de tanta frieza espiritual, de tanta apatia espiritual, de tanta distância de Deus, as pessoas têm orado pouco, as pessoas têm se afastado de Deus. De mundo,
clamando ao Senhor. Deus tenha misericórdia dessa sociedade corrompida. Noé avisava, 120 anos pregando, anunciando, dizendo: olha, vai vir um grande dilúvio, vai vir um grande dilúvio, Deus vai destruir a terra. Sabe o que faziam? Eles se entregavam, eles estavam dispersos, eles estavam dispersos no seu modo de viver, estavam dando-se em casamento, estavam se entregando aos seus pecados. E o grande dilúvio veio e pegou a todos, não de surpresa, porque foi avisado. Querido, o que cabe a mim, o que cabe a você fazer é anunciar a essa sociedade. Glória a Deus. É falar para essa sociedade que Jesus, ele virá para buscar os seus. Glória a Deus. Que Jesus virá para salvar um povo lavado e remido pelo seu sangue. Então o que cabe a mim e a você é confiarmos nessa promessa, é confiarmos nesta palavra, é acreditarmos que Deus ainda, nada fugiu ao controle das mãos de Deus. É verdade. Saiba que este coronavírus, ele não é maior do que o nosso Deus. Glória a Deus, é verdade. Saiba que essa sociedade que está toda preocupada nesta noite, neste dia, os dados são alarmantes, as pessoas estão preocupadas. Sim, devemos nos preocupar, devemos nos prevenir, sim, mas nós devemos mais do que isso, nós devemos confiar em Deus. Aleluia. Que nada fugiu à mão de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus, a sua casa está nas mãos de Deus. Saiba que o Senhor vai guardar a sua casa, vai guardar a sua família, vai guardar os seus. Mas a mim e a você cabe só uma única coisa: confiarmos em Deus. Aleluia. Nos mantermos íntegros diante de uma sociedade corrompida. Glória a Deus. Integridade é mostrar para essa sociedade que ainda existe um povo que clama e que busca incessantemente, porque confia num Deus que não está morto, mas que vive eternamente, e que tudo está no controle, na palma de suas mãos. É Deus quem sabe o destino da sua igreja, é Deus quem sabe o meu destino, é Deus quem sabe o seu destino. Saiba que tudo ainda está no controle de Deus. Glória a Jesus. E nada fugirá ao seu controle. Guarde essa palavra no seu coração, querido. Nesta noite, o que eu quero dizer para você é: mantenha-se íntegro diante de um mundo corrompido. Busque a graça e a misericórdia de Deus. E entenda que Cristo pagou na cruz um alto preço para que eu e você pudéssemos um dia estarmos diante dele e ele poder dizer, e eu e você podemos ouvir: vinde a mim, bendito de meu Pai, aleluia, para o repouso eterno. Eu quero ouvir Cristo chamar o meu nome, e ele também vai chamar o teu nome. Ele vai chamar, porque Cristo, ele conhece o teu coração, ele sabe o que vai ao seu coração. E eu quero dizer isso para você nessa noite, querido, que você grave esta palavra no seu coração. Em um mundo corrompido, distante de Deus, onde Noé se encontrava, ele se manteve fiel, ele se manteve firme em Deus, ele não se corrompeu. Deus falou que ia destruir toda a humanidade, mas quando ele olhou para a terra, ele encontrou Noé. Que Deus possa encontrar você, que Deus possa encontrar a mim, que a misericórdia de Deus possa nos alcançar, e que possamos entender o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Glória a Deus. Diante da sociedade corrompida, diante de uma sociedade entregue ao seu pecado e distraída, que você possa estar atento, que você possa estar com o seu coração voltado para Deus, e que a tua alma possa estar depositada aos pés do Senhor. Glória a Deus. E que Cristo possa iluminar a tua vida, e que você possa se achegar diante dele em oração. Queridos, este é o momento de orarmos. Este é o momento em que a igreja se põe a orar por esta sociedade. A sociedade se corrompeu,
Os homens estão entregues às suas vontades, mas eu e você devemos ir para os pés do Senhor, orarmos a Deus, para que Deus venha ter misericórdia dessa sociedade. Que Deus te abençoe, irmãos. Que Deus derrame graça sobre a sua vida. Aleluia. Que você possa gravar essa palavra no seu coração. Que a presença de Deus faça você, nessa noite ainda, levantar um clamor pelo nosso país. Glória a Deus. Que você possa levantar um clamor pelos pregadores, pelos pastores do nosso país. Que eles possam estar orando, clamando, buscando a Deus por este país e pelo mundo. E eu venho aqui ainda pedir a você, ore pelos missionários que pregam a palavra em todo mundo, que anunciam o evangelho em todo mundo. Que você possa ser uma boca em oração e entregar essas vidas nas mãos de Deus. E que o evangelho seja proclamado. Que Deus possa te usar como servo, como uma pessoa que foi chamada por Ele para apregoar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Querido, grave essa palavra, guarde no seu coração, fique com essa palavra no fundo do seu coração e entenda que no meio de uma sociedade corrompida, você vai ser a porta que muda e transforma a vida de pessoas. Aleluia. Saiba que você é uma boca de Deus para trazer a palavra do Altíssimo a todos nós, a toda essa sociedade perdida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use, que o Senhor te capacite, que Ele derrame graça e misericórdia sobre a sua vida. Saiba que o que Cristo entregou na cruz por você, a sua vida, foi para que você pudesse dar testemunho no meio de uma sociedade corrompida. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma noite abençoada, guardada, debaixo das mãos de Deus, que a boa mão do Senhor te conduza e que possa derramar sobre você graça e misericórdia. Que Deus te abençoe. Grave isso. Amanhã, que você possa fazer seu culto no lar. Nós estamos aí num momento de relógio de oração. Estamos orando todos os dias. Os pastores, o nosso grupo está orando, pedindo a Deus por esse país, pedindo a Deus pelo mundo e pelos pastores. Que você também possa estar orando, clamando e pedindo a Deus pela vida daqueles que precisam. Quem sabe um parente, um amigo. É momento de orar aqui. É momento de mostrar que ainda há pessoas justificadas por Cristo sobre a terra. Eu e você. Tá bom? Que Deus te abençoe.